Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. A de hoje é de número 250 e se chama Mágoas do Destino. Perdoar é um caminho inóspito. É ou não é? Com certeza, né? E quem aí precisa perdoar ou precisa de perdão? Os dois andam assim, né? Então bora lá. Muitas vezes nos deparamos com situações inóspitas e profundamente desafiadoras. Circunstâncias que exigem de nós compreensões que ainda não possuímos, maturidade que ainda não desenvolvemos e percepções que ainda não somos capazes de sustentar. Talvez por isso seja tão difícil compreender a dualidade presente no mundo e principalmente nas relações. Porque muitas vezes queremos permanecer, queremos fazer dar certo, né? Queremos ser melhores, mas efetivamente não conseguimos. E por que não conseguimos? Porque fomos condicionados a ter e não a ser. Eu posso, eu tenho, eu quero, eu compro, eu consigo, mas o eu sou foi abandonado, ou talvez nunca tenha sido verdadeiramente compreendido. E quando não compreendemos quem somos, também não conseguimos compreender verdadeiramente o outro. A expansão da consciência começa exatamente nesse ponto. Quando deixamos de enxergar apenas nossa dor e começamos a perceber que as pessoas também agem a partir das próprias limitações, medos, condicionamentos e feridas invisíveis. As mágoas que se perpetuam ao longo do destino existem justamente para serem dissolvidas através da consciência, da expansão da consciência. Mas, na maioria das vezes, fazemos o oposto. Criamos mais mágoas, alimentamos narrativas, fortalecemos padrões, nos aprofundamos emocionalmente em ciclos que, em vez de nos libertarem, nos aprisionam ainda mais. E assim, permanecemos presos às relações, às dores, escassezes emocionais e repetições que não nos impulsionam à nossa melhor versão. Isso nos adoece, isso nos faz sabotar a nossa própria existência. Então é importante e significativamente necessário que você aprenda a perdoar. E esse processo só vem pelo autoconhecimento, onde você começa a trazer luz às suas sombras, que geralmente é lá que está as suas mágoas, os seus ressentimentos, a sua insegurança, né? Tudo aquilo que você carrega desde que você nasceu e que você não quer ver, que você escondeu, que você esqueceu, enfim. Por essa perspectiva. Porque toda relação, seja amorosa, familiar, profissional ou espiritual, deveria servir de crescimento, à expansão e ao despertar da consciência. E quase sempre não acontece isso, né? O nosso próprio meio amoroso, familiar, profissional, né? E até as energias espirituais mais densas, elas fazem com que a gente fique perpetuando aquele erro, perpetuando e repetindo aquele erro. Esse é o problema. Então, quando você traz luz ao entendimento, você consegue romper esse processo, você consegue ir, né? Que é um processo, ir desenvolvendo essa habilidade de vigiar e orar seus próprios sentimentos, seu pensamento, né? A sua luz e também a sua sombra. Porque todo mundo tem, não é sobre não ter, é sobre levar conhecimento, levar consciência para elas, né? Tanto a luz quanto a sombra. Você sabe muito bem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então você aprende a lidar, né? Porque aqui a gente está para errar. E é na prática, em qualquer coisa da vida, em qualquer função da vida, é na prática que a gente vai aprendendo a ter prática. Então é complexo, mas é isso. E talvez a grande dualidade esteja exatamente aí. Só construímos discernimento vivendo, só compreendemos certas dores atravessando-as, só amadurecemos emocionalmente quando a vida nos obriga a encarar aquilo que antes tentávamos evitar. Perdoar, então, não é esquecer, não é aceitar tudo, não era a ausência da dor. Perdoar é compreender que continuar carregando certas mágoas também nos mantém acorrentados ao destino que estamos tentando superar. E se você não libertar essas certas mágoas que te acorrentam, você realmente fica preso nesse jogo, nessa simulação, nessa experiência, assim o nome que você quiser dar. E talvez seja exatamente por isso que perdoar seja um dos caminhos mais inóspitos da existência, porque exige de nós a coragem de evoluir antes mesmo de estarmos totalmente prontos.
Muitas vezes acreditamos estar fazendo escolhas totalmente conscientes, quando, na verdade, apenas reproduzindo condicionamentos emocionais, padrões ancestrais e mecanismos automáticos construídos ao longo da própria existência. A mente cria a ilusão de controle, mas a consciência ainda está presa à repetição. E é exatamente aí que surgem as mágoas do destino, porque a dor deixa de ser apenas uma experiência e passa a fazer parte da identidade. Nós nos acostumamos tanto com certas feridas, ausências e conflitos internos que começamos a carregá-los como herança emocional, através das gerações, vida, morte e vida, dos vínculos e dos ciclos que se repetem continuamente. E talvez seja justamente por isso que a vida ofereça tantas oportunidades de regeneração. Novas pessoas, novos caminhos, novos recomeços, novas possibilidades de consciência, novas consciências, para que a gente possa, quanto maior forem os números de conhecimento que você adquirir, maior será o nível da sua consciência, né? Os neurônios, a gente nasce com uma quantidade de neurônios. Quanto mais estímulos, mais efeitos, mais eles vão criando teinhas assim lá dentro para crescer, né? E mais você quer, porque você vai ficando melhor nisso, né? No treinamento. Mas muitas vezes perdemos a oportunidade de fazer diferente porque ainda reagimos a partir da mesma estrutura emocional do passado, né? Se o passado fosse bom, estava lá, mas a gente está no presente. Então a gente tem que trabalhar o nosso presente sem pensar muito no passado, nem muito no futuro, para gerar um futuro legal sem esse peso emocional do passado. E assim os ciclos continuam, até que se tenha coragem de interromper a repetição, abandonar a identificação com a dor e criar uma nova realidade, uma nova história, uma nova forma de existir. Porque no fim, o destino não se transforma quando mudamos o mundo, não mesmo, mas quando encontramos coragem para interromper dentro de nós os ciclos de dor e os ciclos que a dor insistia em repetir. Mágoas do destino, perdoar é um caminho inóspito. Só um pouquinho de mais uma perspectiva sensacional. Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Bebe bastante água, pratique atividades físicas, esteja preparado, porque o treinamento nunca acaba. Ele é consciente, consistente, ele precisa ser consciente, consistente, contínuo, de autoconhecimento, alinhamento energético, expansão de consciência. Isso tudo vai te levar a conexão com o espírito, que vai trazer um novo paradigma de cura para a sua vida. Cada um está no seu próprio nível, cada um está carregando a sua própria cruz. E é importante que a gente entenda isso, né? Porque aí a gente consegue dar a César o que é de César. Porque aqui, se o coração for forte, a alma sempre renascerá. É nos desejos do coração que a sua conexão reside, que a sua cura está. Então, se conecte e se cure o quanto antes, né? Porque o treinamento nunca acaba, vida, morte e vida. E é aqui que a gente faz essa cura, tá bom? Um beijo, fica com Deus, bora!